Oi pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e o vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que me pegou muito de surpresa. Foram tantos sentimentos que vieram à tona durante essa leitura. Essa resenha foi muito difícil de fazer porque eu queria sentar aqui e realmente falar pra vocês direitinho como foi ler esse livro. E eu não sei se eu realmente vou conseguir explicar pra vocês, passar pra vocês direitinho tudo que esse livro passou pra mim, mas eu quero tentar e eu espero que vocês gostem desse vídeo. E vamos lá, vamos pro vídeo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar de O Impulso, da Ashley Aldrin. Gente, eu não sei nem por onde começar a explicar o tanto de coisa que eu senti lendo esse livro. Nossa, sério. Eu li ele muito rápido, ele é um livro bem curtinho e, assim, ele é muito viciante, então é impossível largar ele. Eu li ele em menos de 24 horas. De novo, eu vindo aqui trazendo pra vocês livros ótimos que eu li em menos de 24 horas. Olha só, me respeitem. Aqui nesse livro nós vamos conhecer a Blythe Connor. Ela é uma jovem que ela tá em um relacionamento já há um tempo e é um bom relacionamento, como normalmente acontece em bons relacionamentos. Chegou a hora de eles casarem e também chegou a hora deles decidirem que vão começar uma família. Pra Blythe, engravidar, ser mãe é um passo muito importante, porque ela teve péssimo exemplo materno na sua vida. E isso vem de gerações. A sua avó e a sua mãe foram mães ausentes com muitos problemas com a maternidade, e a Blythe tá decidida a colocar um fim nesse histórico ruim da sua família. Ela tá determinada em ser a melhor mãe possível, a mais dedicada, a mais presente, a mais amável, a melhor. Mas as coisas não saem como planejado. Desde a gravidez, que já não foi como a Blythe imaginava, foi tudo muito traumático. Desde o início, a Blythe não consegue se conectar, criar um vínculo com a Violet, a sua bebê. Ela não consegue sentir aquele famoso amor incondicional. Ela estava cansada, frustrada com tudo que ela não sentia, com a sua rotina, dedicando todo o seu tempo àquele bebê por quem ela não conseguia se afeiçoar. E seu marido, por quem Violet é apaixonada e os dois se dão super bem, vive falando que as atitudes estranhas da Violet e as suas dúvidas em relação à filha são coisas da sua cabeça e que vão acabar passando. A Blythe fica tão transtornada em um certo ponto que ela não sabe mais se o problema é a filha ou é ela mesma. Hello, guys! Depois de alguns anos, a Blythe decide que vai engravidar de novo. Decide que ela quer engravidar de novo. Mesmo que a situação com sua primeira gravidez tenha sido tão traumática e que a relação entre ela e a filha não tenha melhorado. A Blythe simplesmente precisa tentar de novo. Ela não aceita que aquela experiência ruim vai ser a sua única experiência. Então nasce o Sam, o seu adorável e precioso Sam. Desde a gravidez, a Blythe já sentia a diferença. Ela já se sentia conectada com o bebê, na mesma sintonia que ele, e quando ele nasceu, tudo foi incrível. Nada era um fardo, nada era trabalhoso, tudo era amor, ela e seu neném. Até que uma terrível tragédia vai acontecer com essa família e vai cair como uma bomba sobre eles. Ai, gente, tantas emoções vieram à tona durante essa leitura, vocês não têm noção. E eu queria poder contar mais sobre essa história pra vocês, só que aí já vai ser spoiler, e aí não dá, né? Esse livro é um thriller psicológico, com muito drama, e cada nova página é uma nova surpresa. Esse livro tem um estilo de narrativa bem diferente. Eu não lembro de ter lido um outro livro com essa narrativa antes. Esse livro é narrado em segunda pessoa. A Blythe tá contando a história pro marido dela. Eu vou até ler uma frasezinha aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que é a narrativa do livro. Você arrastou a cadeira para mais perto e bateu no meu livro com a ponta do lápis. Então é a Blythe contando a história para o marido dela e nós, leitores,
estamos lendo a história que ela conta pra ele. E eu achei magnífica essa narrativa. Como eu disse, eu não tinha lido nada assim antes e eu adorei. Achei muito diferente, achei assim certeiro pra essa história. Achei que foi perfeito. A narrativa também reveza com alguns capítulos que se passam nos anos 60. E aí a gente acompanha a vida e como foi a maternidade da avó da Blythe. E nos anos 80 nós vamos acompanhar um pouco da vida da mãe da Blythe, como ela tratava a filha, como era a relação das duas, como foi a infância da Blythe e o porquê que ela via a maternidade com olhos tão ruins. Isso tudo a gente vai entender um pouquinho ali nessa parte dos anos 80. A autora foca aqui nessa história em assuntos bastante fortes e pesados, de uma forma bem impactante. Assuntos como depressão pós-parto, abandono afetivo, traumas familiares, a glamorização da maternidade, da gestação, as expectativas e as frustrações da maternidade. Como eu disse, são assuntos fortes, são assuntos pesados e eu acho impossível alguém ler esse livro e se manter ok. Sim, tanto faz durante essa leitura. Acho que não tem como. Foi um livro que mexeu demais comigo. Eu chorei diversas vezes durante a leitura. Inclusive, eu lembro que antes das 100 primeiras páginas, eu já tinha chorado umas 3, 4 vezes. E eu tava tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que esse livro tá fazendo comigo? Então, isso foi uma coisa que me marcou, assim, que eu olhei pro número de páginas que eu tava e eu fiquei, meu Deus, que história é essa? Eu tava aflita, com o coração apertado, angustiada, mas eu não conseguia parar de ler. Não é o tipo de história que a gente para de ler porque são sentimentos ruins e pesados que estão vindo à tona e depois a gente continua. Não dá, a gente tem que saber o que vai acontecer. A gente tem que saber o que vai acontecer com a Blythe. A gente tem que saber o que vai acontecer com esses personagens. A narrativa dessa autora é incrível. Eu me apaixonei, eu fiquei viciada. É uma narrativa com detalhes na medida certa, que faz o leitor se conectar com a história. Mesmo quem não é mãe, o que é o meu caso, consegue se colocar no lugar da Blythe em algumas situações nessa história graças à narrativa impecável da autora. A narrativa consegue passar para o leitor uma emoção muito grande, muitos sentimentos. A autora conseguiu direitinho colocar essas emoções e esses sentimentos ali na página, assim, ó, perfeito. E esse é o primeiro livro, esse é meu primeiro contato com essa autora, acho que é o primeiro livro dela. Mas eu já me apaixonei pelo trabalho dela e tô bem curiosa para ler os próximos livros que ela vai lançar. Esse não é um livro leve de se ler, é pesado, angustiante, incômodo. E mesmo assim eu queria mais, sempre mais, saber mais da história, sempre. Foram tantos sentimentos, raiva, dor, angústia, tristeza. Gente, que livro sensacional esse livro. Ai, eu podia ficar aqui a noite toda falando pra vocês o quanto esse livro é sensacional, o quanto ele foi incrível, o quanto ele é incrível. Eu não sou mãe e esse livro me deixou abaladíssima. Acredito que justamente pelo fato de eu não ser mãe, e mesmo assim a autora ter conseguido que a narrativa se conectasse tão bem com qualquer leitor, por ser tão bem escrita, é o que faz esse livro, assim, é uma das coisas que faz esse livro ser tão sensacional. Entrou pros meus favoritos, com certeza, tá ali na listinha dos favoritos do ano já, dos favoritos da vida também. Nunca mais acho que eu vou pensar nesse livro assim e não lembrar de todos os sentimentos que vieram à tona. De novo, não foi um livro leve e fácil de se ler. Foi uma leitura triste, uma leitura que me deu raiva, que me deu sentimentos ruins. Mas foi uma leitura incrível. Esse livro é maravilhoso e eu indico de olhos fechados pra vocês, porque é uma leitura assim, ó, de tirar o chapéu. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. É isso, eu só indico pra vocês leiam esse livro, porque é incrível. Esse foi o livro do vídeo de hoje. Eu espero que vocês escutem o que eu tô falando e vão ler o Impulso, porque vocês não vão se arrepender, porque é uma leitura incrível. E eu tô aqui falando o que eu já falei, mas é que eu sinto que vocês têm que ouvir mais uma vez, que é uma leitura maravilhosa. Por favor, leiam. Pro vídeo de hoje foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse livro, enfim, deixem um like aqui nesse vídeo. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho pra não perderem nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!